Fala galera, eu sou o Will Detilha, esse aqui é o Mesa Maromba e hoje nós vamos falar de se é possível e como a gente treina musculação com hérnia de disco. Eu já perdi as contas de quantas pessoas já me perguntaram isso. Esse é um tipo de lesão muito comum que tem na coluna, então é natural as pessoas saberem como é que é hérnia de disco e musculação. Antes da gente partir para o tema principal do vídeo, já deixa o seu like. Além de dar uma força para o canal, você se ajuda porque o YouTube não avisa todos os inscritos. Então deixando o seu like, interagindo com o vídeo, deixando um comentário, é muito mais fácil de você receber notificação dos vídeos. Outro recado que eu estou usando uma camiseta diferente aqui, talvez vocês ainda não viram essa camiseta, olha só, vou mostrar aqui a parte de trás, tá vendo? A estampa bem legal atrás, se for para desistir, desista de ser fraco, a famosa, lendária frase. E se você quiser adquirir essa camiseta, ela não está no meu site, então é só pelo e-mail vendaswilldetilha@gmail.com. Tem também o modelo branco, tá? E se vocês quiserem ver mais fotos dos dois modelos, tem no meu Instagram. Então, quem não me segue no Instagram, aproveita, vai lá, vê a camiseta, vê se você tem interesse, @willdetilha. Além disso, no perfil do Instagram tem fotos exclusivas e tem vídeos de 1 minuto. Então você que está na correria do dia a dia e acha que aqui no YouTube tem vídeos muito longos, no Instagram é só 1 minuto, segue lá, @willdetilha. Primeira coisa a falar é que quando você tem uma lesão, você precisa saber o estado que essa lesão tá, porque tem níveis. Então se você ainda não visitou um médico, você precisa fazer isso. Precisa ver exames de imagem, ressonância magnética para saber como é que tá. E às vezes você está num grau tão agudo que não dá para fazer nenhum tipo de treinamento. Você tem que fazer fisioterapia para depois iniciar um treinamento que vai ter uma intensidade maior. O que é uma hérnia de disco? Bom, basicamente, para a gente resumir, a gente tem o disco que fica entre as vértebras da coluna. Tá? Esses discos eles servem para amortecer impacto, amortecer compressão vertical na coluna. Se a gente falar do disco, a gente pode citar duas estruturas. Você tem o núcleo dele, que é chamado de núcleo pulposo, e tem uma espécie de gelatina, que é justamente para fazer esse amortecimento. Em volta você tem anéis fibrosos, né? Que meio que impedem que essa gelatina se esparrame, vamos dizer assim. Quando você começa a ter uma hérnia, é justamente isso que acontece. Essa gelatina começa a escapar e vai rompendo esse anel fibroso. Então isso gera um abaulamento no disco, como se fosse uma carninha que ficasse para fora e começa a pinçar nervos. Esse pinçamento de nervos é que gera dor. Por que acontece uma hérnia de disco? Quais são os fatores? Aí são vários, tem até fator genético, tem pessoas que têm uma estrutura de tecidos um pouco mais frágil com o passar do tempo, isso pode acontecer. Mas é muito comum que se tenha hérnia de disco por desvios posturais, então a sua coluna, você pode ter hiperlordose, hipercifose, então uma série de desvios que tira a coluna da posição neutra. Quando a coluna está na posição anatômica dela, ela tem uma capacidade de suporte de carga muito grande. Quando você tem um desvio postural, a sua coluna nunca está na posição anatômica. E aí é muito mais fácil de ter algum problema. Uma outra razão também é você ter excesso de treinamento. Então uma pessoa que treina demais, abusa muito do corpo, pode também, dependendo do que ela faz, ter uma hérnia de disco. Mas em questão de treinamento, eu acho que o mais comum aí é você fazer exercícios errado. Então dentro da musculação, se você, por exemplo, faz um agachamento, que é um excelente exercício, que todo mundo deve fazer, mas se fazer de forma errada, se você não preservar a posição anatômica da coluna quando você agacha, quando você levanta, e você está com uma sobrecarga grande nas costas, com o passar do tempo isso pode causar uma lesão. Nós temos um grupo de músculos, que a gente chama de core, que justamente serve para manter, para dar uma estabilidade para a pelve e para a base da coluna. Se essa musculatura é frágil, você também já tem grandes chances de desenvolver esse tipo de lesão. Tá? E quando a gente fala de core, a gente fala de abdômen, de paravertebral, a gente fala de flexor de quadril e de glúteo. Basicamente, tem até outros músculos, mas basicamente são esses músculos que formam o core. Então você precisa fortalecer essa musculatura. Tá? Se você tem hérnia de disco, isso faz parte do tratamento. E agora vai a questão principal, ou seja, como é que eu treino musculação com hérnia de disco? Será que é possível? Sim, é possível. Quais são os cuidados que você tem que tomar? Se você unir tudo que eu falei aqui, já dá para ter uma boa base. Primeiro, fortalecimento de core. Segundo, evitar a compressão vertical na coluna.
Quando a gente fala evitar, gente, não é bem, não dá para você bater o martelo. Então você fala assim, não posso fazer agachamento. Por quê? Porque agachamento é um dos exercícios que mais gera compressão vertical. Ou então desenvolvimento para ombro aqui, né? Você pega a barra e faz esse movimento. Tudo que é no sentido axial, crânio-caudal, né? Vertical, vai ser mais agressivo para a tua hérnia. Se você puder evitar esses tipos de movimento, é melhor. Então, exemplo, você fazer um leg press. Não existe compressão vertical na coluna. Você fazer uma cadeira extensora. Não existe compressão vertical na coluna. Aí você vai me falar, mas eu conheço um fulano que tem 4 hernias de disco e consegue agachar. Ok, isso é possível. Mas a gente não sabe o histórico dele. E é aí que tá, quando você trata de corpo humano é muito individual. Se o cara antes da lesão já tinha um puta preparo, já tinha um core super forte, já conseguia agachar muito pesado. Após a lesão, ainda que ele tenha que diminuir, que ele tenha que fazer ajustes, pode ser que ele ainda tenha capacidade de agachar. Tá? Mas o que você tem que entender é que quanto menos compressão vertical você gerar, melhor. Então essa é a linha de raciocínio. E aí entra um ponto super importante, que é aprender a treinar musculação com pouca carga e gerar estímulo na musculatura. Então quer dizer, fazer o peso leve e ficar pesado. Eu vou dar um exemplo aqui, sem peso mesmo, só para vocês entenderem. Vamos imaginar o exercício de elevação lateral. Você pega 2 halteres e faz esse movimento. Esse exercício não gera muita compressão vertical na coluna, tá? Mas é só para vocês entenderem o ponto que eu quero abordar. Então você vai pegar, se você está acostumado a fazer com 12 quilos de cada lado, você faz esse movimento. Então você tem 12 quilos numa mão, 12 quilos na outra, você tem 24 quilos aqui. E você faz de um jeito, você faz de qualquer jeito. Você dá impulso, você dá tranco, você faz um movimento muito rápido, você dá intervalos enormes entre as séries para conseguir fazer com essa carga. Se você diminuir essa carga para 6 quilos, aí você fala, pô, mas 6 quilos não vai dar estímulo nenhum. Será? Se você ficar nas regiões onde tem mais braço de momento, mais braço de alavanca, né? Se é uma questão de biomecânica, a musculatura vai trabalhar muito mais. Quando você está aqui, por exemplo, é um ponto muito fácil, o seu músculo está descansando. Se você manter por aqui, ó, você vai ver que um peso leve vai dar um puta estímulo na musculatura. E a compressão ainda vai ser de um peso de 6 quilos, mas para o seu deltoide, que é o músculo-alvo, vai ser até mais pesado que aqueles 12 que você usava antes. Então, você entendeu o raciocínio? É mais ou menos por aí. A gente tem que aprender a fazer o leve ficar pesado, porque aí você dá pau no músculo, estimula o músculo e diminui a agressão nas articulações. Além de você usar a biomecânica a seu favor, você também pode mexer no intervalo, então fazer intervalos mais curtos, é obrigado a pegar cargas menores. Você pode fazer o quê? O freio excêntrico, né? Então eu estou fazendo aqui desenvolvimento para ombro, né? E aí, em vez de eu fazer um movimento super rápido, eu desço devagar, bem concentrado, troca da fase excêntrica para concêntrica, em vez de dar de usar aquela força elástica, né? E fazer aquele tranco, que aí fica mais fácil. Não, eu faço uma troca lenta, saio da fase excêntrica, né? Bem devagar, inicio a fase concêntrica. Para resumir, se você quer treinar musculação com hernia de disco, sim, é possível. Fortalecimento de core, executar os exercícios com uma grande sustentabilidade da coluna, ou seja, né, você também tem que saber a postura adequada, manter a coluna na posição neutra e procurar fazer o peso leve, estimular o seu músculo. Tá? Quanto menos carga, menos compressão vertical de carga, menos agressivo vai ser para a sua lesão. É isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like e se liga agora. 3 razões para você entrar no meu site www.wildetile.com.br. A primeira razão é baixar de graça um e-book com as 7 regras para o treino perfeito. Vocês podem ir lá agora mesmo, baixar e aplicar hoje mesmo no treino. Segunda razão é que você vai se inscrever na minha lista de e-mails e lá tem conteúdos exclusivos. Eu costumo até responder perguntas que vocês deixam aqui nos comentários e mando o conteúdo por lá. E a terceira razão, a mais importante de todas, é ficar por dentro e saber quando você pode participar do meu projeto, do meu curso de musculação Forma Perfeita. Aliás, é mais do que um curso, é um curso e uma comunidade. E tem muito a ver com o vídeo de hoje, porque no Forma Perfeita realmente é um estilo de treinar musculação onde você aprende do mais alto nível como fazer exatamente isso, fazer um peso leve e ficar pesado, ou seja, você estimula demais o seu músculo, mas você não agride a articulação. Inclusive, se eu não descobrisse esse jeito de treinar, eu nem estaria mais treinando, porque eu tive várias lesões. Além disso, no Forma Perfeita você tem uma comunidade, onde tem lives, tem palestras, e a gente cria lá uma conexão
né? A gente chama de tribo, né? A tribo do Forma Perfeita. A gente cria uma conexão, porque o grande problema das pessoas não é só saber o que fazer, mas não conseguem colocar em prática. Então, gerar disciplina. Então, no Forma Perfeita você tem o melhor do conteúdo, o melhor da informação, dieta, treino, tudo que diz respeito a esse universo no mais alto nível e uma comunidade para você manter focado. É isso aí. Tamo junto. Abraços e bons treinos.